Bem, os neutrinos são umas partículas muito interessantes que, digamos, existem em grande abundância no universo. Aliás, só existem mais fotões do que neutrinos. Foram introduzidos nos anos 30 por Pauli para explicar, para evitar que a lei de conservação de energia fosse quebrada no decaimento beta. O próprio Pauli não estava muito convencido da existência, mas depois Fermi, uns anos depois, construiu um modelo para o decaimento beta em que exatamente entravam os neutrinos e, portanto, que estava de acordo com os resultados experimentais e, portanto, os neutrinos, a partir daí, foram tomados a sério. Só muito mais tarde, mais de 30 anos depois, é que foram descobertos experimentalmente no laboratório e, portanto, a partir daí, os neutrinos passaram a fazer parte da física de partículas. São muito difíceis de detectar porque, em média, o neutrino atravessa, digamos, um diâmetro da Terra e interatua uma vez. Portanto, é uma partícula que, basicamente, passa através de nós por segundo qualquer coisa como milhares de milhões de neutrinos por segundo, não é? Só que, como eles têm uma interação muito fraca, nós não sentimos. Mas, portanto, o que quer dizer também que as experiências para detectar os neutrinos têm que ter sempre uma quantidade de matéria muito grande, têm que ser experiências com grande precisão, que normalmente demoram muitos anos, são coisas, e por isso é que demorou muito tempo às pessoas conseguirem detectar os neutrinos. Há 3 variedades de neutrinos, aliás, o Prémio Nobel tem um pouco a ver exatamente com essa propriedade, de haver 3 variedades de neutrinos, e, digamos, a descoberta deles foi, primeiro, no laboratório, demorou muito tempo, e depois também descobertos neutrinos de origem astrofísica, do Sol e os neutrinos produzidos por raios cósmicos, que já deu origem a outro Prémio Nobel, em 2002, também primeiro a Raymond Davis dos Estados Unidos e também um outro físico também, agora não me recordo o nome, mas de Kamiokanda. E, portanto, aí foi atribuído o Prémio Nobel pela descoberta de neutrinos extraterrestres, não é? Portanto, do Sol e dos raios cósmicos. E este Prémio Nobel vem, no fundo, evidenciar exatamente outra propriedade dos neutrinos que também foi descoberta pouco depois. Na estrutura do modelo Standard, não é? Portanto, há uma estrutura naquilo que se diz famílias, há uma repetição, que nós não sabemos a razão, e os neutrinos são, digamos, nesta estrutura, são parceiros dos eletrões. Portanto, na organização do modelo Standard, os neutrinos são, portanto, há o eletrão, o muão e o tau, que são chamados leptões, e os neutrinos são os seus parceiros. E, portanto, fazem parte de uma estrutura, tecnicamente, em dubletos, que são, digamos, do grupo de simetria do modelo Standard e, portanto, são alguns dos blocos fundamentais portanto, com os quais permitem descrever todas as interações conhecidas na natureza. Portanto, tem um papel importante na estrutura do modelo, digamos, fundamental, embora, digamos, o papel que tenham, digamos, na matéria normal, digamos, seja só um papel, eu diria, menor, porque só os núcleos radioativos é que evidenciam a presença dos neutrinos. A matéria que seja estável, os núcleos estáveis, portanto, os prótons e os neutrões permanecem no núcleo e os neutrinos não fazem parte da estrutura dos átomos, desse ponto de vista. Portanto, são só obtidos quando, nos núcleos radioativos, há um decaimento radioativo, digamos, o principal, o protótipo seria o decaimento beta, não é? Em que eles então são emitidos com grande profusão. Claro que os neutrinos, do ponto de vista da astrofísica, têm um papel muitíssimo importante, porque as reações nucleares que estão na origem das estrelas são todas reações que produzem neutrinos, portanto há em grande abundância, por isso é que a quantidade de neutrinos que existe no universo é muito grande. E, portanto, estamos a falar, por exemplo, do Sol, que são neutrinos que chegam à Terra, mas também estamos a falar, obviamente, de neutrinos que foram produzidos em explosões supernovas, em imensas estrelas. Como os neutrinos têm esta propriedade de
não interatuarem grandemente, eles, digamos, podem viajar distâncias astronómicas e, no fundo, ser detectados na Terra. Há uma outra propriedade dos neutrinos, também muito importante do ponto de vista da astrofísica, que é o facto de que, como eles não têm carga, não são afetados por campos eletromagnéticos. E, portanto, de alguma forma, permitem apontar, quer dizer, portanto, os neutrinos permitem apontar para o sítio de onde foram produzidos, porque não são defletidos pelos campos magnéticos. Isso é uma propriedade também importante. Portanto, os neutrinos são muito úteis, certamente, em astrofísica, muito úteis em física de partículas, e a sua principal, digamos, característica ou importância neste momento do ponto de vista da física de partículas é que, pelo facto de eles terem massa, aquilo que é conhecido como modelo padrão das interações eletrofracas e fortes, o modelo standard em inglês, terá que ser modificado para acumular, para permitir acomodar o facto de eles não terem massa. Portanto, o modelo tem que ser modificado para permitir que eles tenham massa, e isso é verdadeiramente interessante porque, conhecendo melhor as propriedades dos neutrinos, nós vamos saber exatamente qual a extensão do modelo padrão que venha a sobreviver no futuro. E, portanto, a física dos neutrinos, do ponto de vista das partículas elementares, tem um papel complementar à física dos aceleradores. Quer dizer, portanto, no LHC, os detectores não têm massa suficiente para detectar os neutrinos, não há quantidade de matéria suficiente para que os neutrinos sejam detectados, mas os neutrinos podem ser, digamos, olhados em experiências como Super Kamiokande ou SNOW, que são experiências debaixo da Terra, em que temos grandes quantidades, detectores construídos com grandes quantidades de matéria e, portanto, o número de neutrinos detectado é, digamos, suficiente para fazer estudos e previsões. O problema da massa das partículas é um problema fascinante e que está por compreender completamente, não é? Portanto, há avanços com o mecanismo de Higgs, que teve o Prémio Nobel há 2 anos, mas o problema da massa é um problema que não está completamente percebido, sobretudo porque o que nós vemos é que há uma disparidade muito grande de massas, não é? Antes dos neutrinos, a partícula elementar conhecida como a massa menor é o elétrão. O elétrão, nós medimos as massas em energia, usando a relação de Einstein, energia igual à massa vezes c ao quadrado, e nestas unidades é meio mega eletron-volt, isto é, cerca de 500 mil elétrons-volt. O neutrino, a sua massa terá que ser ou maior, ou portanto, a massa mais pequena que ele pode ter, pelo menos um deles, não é? Seria da ordem de 0,05 eletrões-volt, quer dizer, portanto, muito mais pequena do que a massa do eletrão. Mas isso, claro que é um problema que nós não compreendemos e portanto, os físicos gostam sempre de tentar perceber as coisas, porque é que as massas são tão diferentes, mas, por outro lado, temos outras partículas elementares, por exemplo, o quark top, que tem uma massa de milhar de milhão de eletrões-volt, ou de centenas de milhares de milhão de eletrões-volt. Portanto, há uma disparidade muito grande das massas das partículas e os neutrinos estão no baixo, digamos, na parte baixa desta escala, quer dizer, vai só aumentar a disparidade. Portanto, isso é um dos problemas em aberto, não é? Os físicos gostam sempre de perceber as coisas e a diferença destes números é algo que portanto, que nós procuramos tentar perceber. Não, neste momento não, é um assunto em aberto, mas os neutrinos têm de facto uma massa muito pequena comparada com a escala das outras partículas. É um assunto em aberto, mas os neutrinos têm de facto uma massa muito pequena comparada com a escala das outras partículas. Contudo, como eles são muitos, não é? Como há pouco dizia que eles são, digamos, quase, enfim, só há mais fotões do que neutrinos no universo. Se eu somasse a massa de todos os neutrinos, eu tinha mais ou menos a mesma massa do que somar a massa de todas as estrelas conhecidas, não é? Portanto, é uma quantidade de matéria, quantidade de massa, o peso equivalente, é uma quantidade muito, muito grande, embora seja feita de, digamos, quantidades muito pequenas, não é? Mas o número é enorme, não é? Isso é exatamente, digamos, as experiências que estão na base do Prémio Nobel que foi atribuído este ano, basicamente a experiência de Kamiokande e a experiência de SNOW, Kamiokande no Japão
e se não no Canadá. Portanto, o que é que estas duas experiências vieram comprovar? Vieram comprovar aquilo que já há muito tempo que se sabia, sobretudo começando com as experiências primeiro de Ray Davis nos Estados Unidos, que os neutrinos que eram produzidos no Sol, de alguma forma, quando chegavam às experiências no laboratório, parecia que havia um déficit desses neutrinos. Isto é um assunto durante décadas. Primeiro as pessoas diziam que o modelo solar não estava certo e, portanto, havia várias explicações. Mas, de facto, consistentemente, a experiência de Ray Davis dizia que havia um número de neutrinos inferiores. Paralelamente, a experiência de Kamiokande, que não foi construída para detectar neutrinos, mas foi construída para ver se o próton era estável ou não, mas também detectava neutrinos. A experiência de Kamiokande detectou que os neutrinos que eram produzidos pelos raios cósmicos em interações na atmosfera também pareciam desaparecer. Quer dizer, havia também algo consistente, não só os solares, mas também aqueles que eram produzidos na atmosfera. E, portanto, do ponto de vista teórico, a explicação para isso, que vem desde Ponte Corvo nos anos 60, penso, era que os neutrinos poderiam oscilar. E, portanto, a ideia era que o neutrino seria, por exemplo, no caso dos neutrinos solares, o neutrino seria produzido no Sol por reações que envolviam eletrões, portanto, seriam neutrinos do tipo do eletrão que seriam produzidos, eles rapidamente passam o Sol e chegam à Terra, e o facto de que eles não chegassem à Terra no mesmo número de que eram produzidos, devia-se ao facto de eles poderem oscilar para outra variedade, para neutrinos do muão ou neutrinos do tau. Como é que isso é possível? É possível porque em mecânica quântica os estados que se propagam são os estados próprios da massa, e se eles tiverem massa e se as massas forem diferentes, acontece que o neutrino do eletrão é a partir de uma sobreposição de neutrinos de diferentes massas. O estado coerente inicial vai-se perdendo com a coerência e, portanto, quando é detectado na Terra, as percentagens de neutrinos de eletrão, muão e tal são diferentes e, portanto, a experiência detecta um número diferente de neutrinos do eletrão, porque eles basicamente passaram de identidade para neutrinos do muão ou neutrinos do tau. Portanto, isto era a explicação que os físicos já tinham, digamos, nos anos, portanto, desde o Ponte Corvo, mas, portanto, era a explicação mais plausível para esse déficit tanto solar como atmosférico. O que é que portanto, as experiências deste Prémio Nobel deste ano trouxeram? Trouxeram que, primeiro, portanto, o Super Kamiokande confirmou os dados dos neutrinos atmosféricos, mas a experiência fundamental, no ponto de vista, é a experiência de Snow no Canadá, porque aí eles usavam um detector que não era só de água, mas era água doutorada, portanto tinha deutério, e as interações que os neutrinos que vinham do Sol, portanto estavam a olhar para os neutrinos solares, as interações que os neutrinos do Sol tinham nesse detector podiam ser de dois tipos, ou podiam olhar só para o neutrino do eletrão, ou podiam olhar para os três neutrinos. Tecnicamente, umas eram chamadas de corrente carregada e as outras de corrente neutra. E, portanto, o que é que eles verificaram? Confirmaram, portanto, aquilo que já era conhecido, que os neutrinos do eletrão, aqueles que tinham as reações que eles observavam com os neutrinos do eletrão, de facto, desapareciam. Mas, simultaneamente, confirmaram que o número total de neutrinos, isto é, os neutrinos de eletrão, muão e tau, era conservado. E, portanto, pela primeira vez, ficou demonstrado que os neutrinos oscilavam de uma variedade para a outra variedade, porque o número total não diminuía. Portanto, eles não desapareciam, eles transformavam-se, adquiriam uma outra identidade, passavam de neutrino do eletrão para neutrino do muão ou neutrino do tau. E, portanto, a experiência de Sudbury, em, penso, 2001, depois repetida, etc., portanto, depois completamente confirmada, veio de facto explicar, quer dizer, confirmar, não é? Portanto, a explicação já existia, mas veio confirmar que, pronto, não havia ali nenhum alçapão onde eles desaparecessem, quer dizer, que desapareciam de um lado, mas, digamos, a soma, a aritmética da soma estava certa, eles iam para o outro lado. E, portanto, o Prémio Nobel deste ano é, no fundo, para duas experiências que, de um lado com os neutrinos atmosféricos, do outro lado com o neutrino do Sol, confirmaram, de facto, as oscilações. E para que este conceito de oscilações seja possível, é crucial que os neutrinos tenham massa. E é por isso que as pessoas, embora nunca tenham posto os neutrinos numa balança para pesar a massa, e qualquer experiência no laboratório para tentar a massa dos neutrinos é muito difícil, portanto, há muitos anos que as pessoas tentam
no decaimento beta, olhar para o espectro do decaimento e ver se há pequenos desvios na ponta do Curie-Plot para ver se conseguem detectar, mas como a massa é muito pequena, experimentalmente é muito difícil. Portanto, a indicação que existe sobre a massa é indireta, através do facto que eles oscilam. E, portanto, o que se obtém, infelizmente, é que não se sabe a massa dos neutrinos, sabe-se diferenças de massas, não é? Portanto, não há um valor absoluto, mas sabe-se que as massas têm certos, portanto, estão relacionadas de certa maneira. Em SNO, portanto, o LIP, portanto, que é o Laboratório Português de Física de Partículas, que tem muitos professores aqui no Instituto Superior Técnico e no departamento, tem uma colaboração já há muitos anos na experiência de SNO no Canadá. E eu penso que também houve pessoas que tiveram ligadas à experiência de Kamiokande em alguma altura, embora não participe diretamente como parte da colaboração de Kamiokande, houve pessoas que tiveram. Portanto, é perfeitamente possível para qualquer pessoa participar nestas experiências. Obviamente, o que é necessário é adquirir os conhecimentos na fronteira deste domínio, e no Instituto Superior Técnico, no Departamento de Física, há grupos a trabalhar nestas coisas, portanto, eles podem, tanto também do ponto de vista teórico, não é? Tanto no CFTP como no Centra, diferentes aspectos, e é possível as pessoas adquirirem os conhecimentos e depois, quer dizer, portanto, o mundo da ciência é um mundo completamente internacional, e as pessoas que forem boas terão as oportunidades, quer dizer, mas nós temos as ligações internacionais suficientes para que as pessoas que queiram poder participar nestas experiências. E quem diz nas experiências de neutrinos diz também, obviamente, nas experiências do CERN, depois do bosão de Higgs há outras coisas para descobrir, certamente, ou nas experiências de matéria escura, que são também um outro tipo de experiências que neste momento está muito, muito importante. Portanto, nós temos ligações com grupos internacionais que estão a fazer estas coisas ou onde estas coisas se fazem e, portanto, quem quiser tem que começar por aprender, não é? Obviamente, ser bom, mas depois eu acho que haverá sempre a possibilidade das pessoas irem para esses sítios e integrar essas equipas.